2,5 trilhões. O número só é possível ser imaginado se dissermos que tem 18 zeros e representa a quantidade de bytes recolhidos diariamente em todo o planeta. Com o crescimento das tecnologias digitais e a proliferação de dispositivos ligados à internet, cada clique está a gerar uma quantidade massiva de dados. De que forma os nossos dados podem e devem ser geridos para melhorar a gestão e os processos de tomada de decisão das empresas e das organizações e, com isso, a vida de todos nós? Olá, eu sou a Mariana e hoje vamos falar sobre gestão de dados. Desde as pesquisas feitas em motores de busca até às interações nas redes sociais e nas compras online, várias são as fontes na internet de onde as informações pessoais são recolhidas. Nome, idade, mas também preferências de consumo, histórico de navegação e até mesmo informações sensíveis, como dados de saúde, financeiros ou inclinações políticas. Os nossos dados estão a ser usados para personalizar serviços, direcionar anúncios e tomar decisões estratégicas. Os dados são um novo petróleo que faz a diferença entre o sucesso ou a falência. Mas como nos diz Francisco Lobo, os dados de nada servem sem profissionais e ferramentas que os saibam gerir, seja no contexto empresarial ou no contexto das políticas públicas, como por exemplo na gestão das cidades. A gestão de dados é algo que é crucial nos dias de hoje. O que está a acontecer é que é mais fácil conseguirmos tratar grandes quantidades de dados e usar esses dados para termos vantagens competitivas. O volume de dados é um problema bastante interessante. Os dados são um ativo e até bem pouco tempo não havia tecnologia para se conseguir guardar esses dados e tratar esses dados. É muito interessante porque a maior parte dos algoritmos de inteligência artificial e outros são coisas que já vêm desde há muitos anos, desde os anos 40, mas só hoje é que há realmente tecnologia suficientemente acessível para se poder tomar decisões com base nesses dados. A partir desse momento, todos os dados que são guardados são um ativo para as empresas, para as organizações, muitas vezes mesmo não sabendo hoje como utilizar esses dados. Portanto, só guardando e pensando que mais tarde podemos ter novas perguntas para os quais vamos ter essas respostas, transformou-se numa mudança de paradigma bastante interessante. Os tipos de dados que nós estamos a falar, por exemplo, no contexto industrial, que é uma área onde eu trabalho, dizem respeito a dados de produtos, a dados de materiais, a dados de encomendas, a dados de fabrico das próprias máquinas. Portanto, dados que são criados muitas vezes a cada milissegundo. Mas hoje percebemos que, utilizando mecanismos de inteligência artificial, mecanismos de machine learning, nós conseguimos retirar padrões desses dados e transformá-los em vantagem competitiva. Temos vantagens, por exemplo, do ponto de vista de eficiência da operação. Portanto, percebendo como variam os parâmetros, nós conseguimos antecipar problemas e melhorar a eficiência, mas os outros melhorias mais interessantes ainda são aqueles que se transformam em vantagem competitiva. Se nós conseguirmos prever, por exemplo, dados de mercado, nós conseguimos reagir mais rapidamente e, por exemplo, fazer produtos que antecipem o que é o resto da concorrência a fazer esses mesmos produtos. As vantagens da utilização de dados no mundo empresarial não têm fim. Haja imaginação, arte e objetividade, dos dados se podem retirar dividendos inalcançáveis há poucos anos atrás. Quem é que imaginava que hoje seria possível armazenar e interpretar dados, quer da pessoa, quer da respectiva máquina de trabalho, para aprimorar processos e promover um ambiente laboral mais saudável? É o que já está a acontecer na Bosch, com a ajuda da Universidade de Aveiro. Hoje em dia, as organizações recolhem muita informação de forma automática. A tecnologia potencia essa recolha. Através de sensores, os equipamentos estão munidos de sensores que permitem a recolha desses dados. O que acontece é que os dados, por vezes, não são trabalhados. Não há aquela camada de tratamento de dados que potencie valor informativo aos próprios dados.
Portanto, dados que já existem nas empresas, complementado com dados que, através da investigação, nós chegamos à conclusão que poderiam aumentar o potencial do engagement do trabalhador, serão então munidos ou serão integrados num sistema de informação por forma a promover indicadores que orientem os decisores, neste caso decisores que possam estar ligados aos recursos humanos, a ter uma visão mais próxima do que está a acontecer com a sua equipa de trabalho, com o seu potencial humano, por forma a tomarem-se decisões individualizadas e mais assertivas. As aplicações tecnológicas desenvolvidas neste projeto baseiam-se num conjunto de dados recolhidos de diferentes formas. Alguns dados são recolhidos automaticamente através de sensores e de dispositivos que o utilizador usa, tipo o colete, o sapato, o próprio telemóvel, que pode recolher dados como a distância a que está do posto de trabalho, quantas movimentações faz ao longo do seu tempo de trabalho, os sinais biométricos como a tensão, a pressão arterial. Esses dados, quando trabalhados, podem dar indicadores da forma de estar do trabalhador no local de trabalho, o seu bem-estar, a sua motivação e por aí fora. Outro canal de entrada de dados para as aplicações que desenvolvemos neste projeto prendem-se com modelos diferentes de introdução de dados, modelos que têm outro tipo de incentivo, e nós vamos recolhendo um conjunto de dados de uma forma mais interessante para depois podermos ter as respostas do questionário, que já está com escalas validadas e que a maior parte das empresas também já utiliza. Uma outra forma de recolha de dados pode ser através dos próprios equipamentos que atualmente as empresas já têm. Quando adquirem os equipamentos, esses equipamentos são munidos de sensores que permitem, por exemplo, avaliar o número de produtos produzidos, quanto tempo demorou a fazer um produto ou uma produção. Esses dados, quando trabalhados, dão-nos informação útil para que possamos depois tomar decisões sobre aquele trabalhador ou aquele conjunto de trabalhadores. A Bosch, com o projeto Humanity, pretendeu tirar partido das novas tecnologias, nomeadamente do que nós chamamos a Internet das Coisas Industrial, que nos permite recolher um conjunto enorme de dados. E pegar nesses dados e usá-los de forma a melhorar o apoio à decisão, a gestão dos postos de trabalho, através das equipas de trabalho, e também preparar todas as equipas até para a atração das novas gerações que estão muito mais habituadas a usar mecanismos e dispositivos digitais. Através deste projeto conseguimos então estruturar toda a informação num sistema, numa plataforma digital, que nos permite, dessa forma, por um lado, como disse, melhorar o apoio à decisão, mas também obter um contributo muito maior de todos os nossos colegas que trabalham na fábrica. Coisas como poder dizer qual o posto de trabalho favorito, ou ter informação no próprio posto de trabalho sobre as operações que são necessárias fazer, e essas informações com contexto, ou seja, quando eu estou a fazer uma determinada função, a máquina identificar e mostrar-me a informação necessária para que eu possa executar da melhor forma essa minha função. Tudo isto culmina no fim com informação até de conforto, saúde e ergonomia, que nos permite também assegurar uma saúde a longo prazo e, como tal, uma motivação adicional dos colaboradores através de toda esta informação que, no conjunto, promove todas estas dimensões. Planeamento de políticas baseadas em informações concretas, identificação e antecipação das necessidades da população, avaliação do impacto e eficácia das políticas implementadas, aumento da transparência e da participação dos cidadãos na política pública e adaptação rápida às mudanças e tendências sociais. Para quem tem nas mãos o planeamento das políticas públicas, os dados podem e devem ser uma bússola. A equipa de João Marques está a desenvolver tecnologias que permitem aos governantes decidir sobre a localização de escolas, hospitais e habitações, de forma a minimizar desigualdades e promover sociedades e territórios mais justos. O projeto Just Plan, acrónimo em inglês de Justice for Spatial Planning, é financiado pela Fundação Paz e Tecnologia. Tem como objetivo discutir os princípios de justiça no contexto do planeamento territorial.
Portanto, o território é desigual, a forma como os recursos naturais são distribuídos, a atividade humana também desenvolve-se de forma bastante diferenciada no território, portanto importa para o planeamento da política pública encontrar mecanismos que pelo menos mitiguem e minimizem essas diferenças territoriais que têm aqui obviamente impactos naquilo que é diferentes níveis de acesso a diferentes tipos de serviços e de unidades territoriais. Portanto, o planeamento e a política pública têm que encontrar aqui formas de maximizar na sua atuação mecanismos de eficácia e de eficiência, ao mesmo tempo que minimizem essas desigualdades, tornando territórios mais justos e sociedades mais justas. Portanto, mas o que é isso de justiça? Vamos dar todos a mesma coisa? Vamos diferenciar e dar coisas diferentes a pessoas diferentes? Mas fazê-lo como? Por via da necessidade, por via do mérito, por via dos direitos adquiridos? No contexto do território, o exercício é muito semelhante. Quando naquilo que é o planeamento de escolas, naquilo que é, digamos, a distribuição dos próprios recursos, a forma como o fazemos também tem subjacente diferentes noções e princípios de justiça. De forma operativa, o projeto foca em 3 domínios temáticos: a habitação, a educação e a saúde, sendo que a forma como se trabalha as diferentes formas de acesso a estes 3 domínios temáticos é diferente. No caso da educação e da saúde, estamos a falar de acesso físico, a forma como os equipamentos são distribuídos pelo território e as distâncias que as pessoas têm de percorrer para aceder a estes mesmos equipamentos. No caso da habitação, estamos a falar de acesso económico, que resulta muito daquilo que é a capacidade das pessoas poderem pagar casa em função dos seus rendimentos. Portanto, estamos a falar de desigualdades de acesso traduzidas de forma diferente por via de um acesso económico que resulta daquilo que é a capacidade das pessoas, em função do rendimento que têm, poderem pagar ou a compra ou o arrendamento das casas, dos alojamentos para viver. Portanto, o que estamos a fazer é construir indicadores compósitos que permita, em função de diferentes tipos de território e em função de diferentes grupos socioeconómicos, perceber como é que estas distâncias são diferentes em diferentes territórios e em diferentes grupos socioeconómicos. Em termos daquilo que são os resultados do projeto, eu destacava 2 resultados essenciais. Portanto, por um lado, a construção de informação que permita monitorizar aquilo que são as desigualdades territoriais e socioeconómicas, que têm, obviamente, expressões diferentes ao longo do tempo e em diferentes partes do território. Por outro lado, tentar também construir ferramentas que permitam perceber quais são as consequências de uma qualquer ação. Há que encontrar mecanismos de compensação para aquilo que são ações que não respondem, digamos, àquilo que é as expectativas e os desejos e as vontades de toda a população. Por outro lado, a construção de mecanismos, de ferramentas que permitam captar diferentes princípios de justiça e percepções de justiça. Tentar perceber se, de facto, diferentes grupos socioeconómicos entendem estes princípios de forma diferenciada e como é que elas podem, na prática, verter para os instrumentos de planeamento. Portanto, é muito importante incorporar, digamos, essas diferentes noções de justiça naquilo que são as ações e a definição de políticas públicas. Sabias que a recolha e a gestão de dados são instrumentos indispensáveis para a monitorização das alterações climáticas? Desde 1997, o painel intergovernamental para as alterações climáticas das Nações Unidas conta com um centro de distribuição de dados que apoia a investigação e a projeção de cenários. Recorrendo a uma quantidade cada vez maior de informações recolhidas por satélites e outros sensores de observação da Terra, o painel tem fornecido relatórios periódicos que estão a orientar políticas e a guiar negociações de medidas para o controlo das alterações climáticas. Na Organização Meteorológica Mundial entrou em operação no final de 2022 um sistema piloto avançado de partilha de informação, desenvolvido com o objetivo de otimizar a troca de dados em tempo real entre os serviços de meteorologia dos vários países. O WIS 2.0 será finalizado ainda em 2023 e disponibilizará cerca de 700 GB de dados por dia, com previsões do tempo em alta resolução, detalhes sobre formação de ciclones e ainda mapeamento de ondas dos oceanos. A expectativa é que o serviço auxilie para as medidas a adotar na redução de riscos provocados por desastres naturais. Estaremos nós conscientes de que muito do que é a nossa vida está armazenado em vários locais? E será que essa informação é utilizada com o nosso consentimento?
Saberemos nós que os nossos dados são já um valioso ativo para os países no jogo geopolítico mundial? E se os dados caírem nas mãos erradas? Os dados privados das pessoas, eu acho que é um dos grandes problemas, não só da nossa geração, mas das próximas gerações. E há aqui imensos cuidados que se tem que ter, cuidados desde logo na autorização para a recolha desses dados, cuidados para a classificação desses dados em diferentes tipos de criticidade, digamos assim, de níveis de privacidade, e depois soluções que se chamam hoje de anonimização. Os dados têm interesse para se poderem retirar tendências, por exemplo, mas não interessa quem é a pessoa que cria esses dados, e depois muita fiscalização, muita auditoria, enfim, vão ser problemas que são cada vez mais difíceis porque a tecnologia está a aumentar, a quantidade de dados está a aumentar e muitas vezes a percepção das próprias pessoas é de não perceberem que realmente esses dados estão a ser colecionados. Nós hoje temos dados a ser colecionados sobre tudo o que fazemos a todo momento e não temos noção da quantidade de dados que são recolhidos sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas atividades do dia a dia. Então é um problema realmente muito complicado. A gestão de dados é uma peça fundamental no quebra-cabeças do mundo moderno. O potencial é imenso, mas na igual medida da complexidade dos desafios éticos e morais que se levantam. À medida que exploramos este território, é essencial estarmos atentos e agirmos de forma responsável, garantindo que o poder dos dados seja uma força que respeite os valores humanos e a dignidade de cada indivíduo. Por hoje é tudo, até ao próximo programa e não se esqueçam que a ciência não tem limites.